pessoal, hoje a gente vai ver SUSEP, Previc e a diferença entre elas. Como a gente vai fazer isso? Primeiro tudo sobre a SUSEP, depois tudo sobre a Previc e no final a gente faz a diferenciação, que é bem simples, tá? Se você já está aqui comigo, você já está no nível um pouquinho mais avançado de estudo, você já entende um pouco sobre esse mundo do sistema financeiro nacional e você já sabe, né, que a SUSEP está vinculada ao CNSP, né, o Conselho Nacional de Seguro Privado. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Né? Lembra do primeiro nível? CMN, CNSP, CNPC, segundo nível, Bacen, CVM, SUSEP. Então essa é a primeira coisa que você tem que saber. Partindo disso, a SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados. Ela é uma autarquia federal, até aqui nada demais. Ela é vinculada ao Ministério da Economia, até aqui também nada demais. E ela é responsável pela fiscalização dos mercados, e aqui você tem que estar ligado, dos mercados de seguro, seguro de vida, seguro de carro, enfim, seguro de residência, tudo aqui. Previdência Privada Aberta, também conhecida como EAPC, Entidade Aberta de Previdência Complementar, que é aquele produto que os bancos vendem, que qualquer pessoa pode fazer, por isso que é aberta, para ter uma complementação de aposentadoria, para você não depender só do INSS. Capitalização, tá? Capitalização é o que a gente tem o mais famoso, né? Telecena, né? Capitalização é aquele título que você compra, você fica com aquele título durante um tempo, no final você recebe uma parte do valor que você colocou corrigido, durante isso você fica concorrendo a sorteios, de forma bem bruta, tá? E é o que você precisa saber. E resseguro, que talvez seja a coisa que mais difícil de você saber o que é, tá? Então o que é um resseguro de uma forma bem rápida? Isso daqui não vai cair de forma profunda na tua prova, só você entender o conceito. Mas para você entender o conceito, tem aqui você, meu parceiro, você tem lá, enfim, um carrinho, você quer fazer um seguro. Então você vai até uma seguradora e contrata o teu seguro com essa seguradora. Só que o que acontece, né? Imagina que essa seguradora começou a fazer seguro para várias pessoas, então ela não fez só para você, ela foi fazendo para várias pessoas, para várias pessoas. Você concorda comigo que o risco dessa seguradora começou a ficar muito grande? Imagina se acontece algum desastre, como aconteceu, por exemplo, em Brumadinho. Será que essa seguradora vai ter dinheiro para pagar todo mundo? Então, o que essa seguradora faz? Ela faz o seguro do seguro. Ela vai numa empresa da maior, que é uma resseguradora, pega esse risco daqui, dessa galera toda, e faz um seguro direto com a resseguradora. Então, ela faz um seguro de todos os seguros que ela tem. Ela faz um resseguro. Tá? Então, entender o conceito, o que você precisa saber? Que a SUSEP é vinculada ao Conselho Nacional do Seguro Privado, como a gente já viu, e que ela fiscaliza o mercado de seguro, previdência aberta, não esquece isso, previdência aberta, capitalização e resseguro. Beleza, sabendo, né, o que ela faz, né, tendo essa introdução de SUSEP, vamos para a parte de competências da nossa amiga. Tá? Primeira competência dela, fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação. De quem? Das sociedades seguradoras, de capitalização, de previdência aberta e resseguradoras, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP. Nada diferente do que a gente viu no último slide, tá? Só que formatado, né, num desenho mais técnico, tá? Além disso, qual a outra competência da SUSEP? Atuar no sentido de proteger a captação da poupança popular feita através das operações de seguro, previdência, capitalização e seguro. Aqui se liga, quando eu estou falando de poupança popular, eu não estou falando da poupança tradicional, tá? Daqui do investimento poupança. Aqui ele está falando do ato de poupar, ou seja, o hábito da poupança popular, o hábito de guardar dinheiro de forma popular através de seguro, previdência, capitalização e resseguro, tem que ser protegido pela SUSEP. Bacana? Consegue entender essa diferença de poupança popular, que é o ato de guardar o dinheirinho para o investimento poupança? Se liga nisso, senão você vai errar na prova, tá?
Outra competência óbvia, né? Óbvia, zelar pela defesa dos interesses dos consumidores desses mercados, né? Então a SUSEP ela também ele fiscaliza para ver, né, se as sociedades de seguro, de capitalização estão respeitando o interesse dos consumidores, tá? Vem comigo que ainda não acabou, tá? A SUSEP ela também tem a missão, né, a competência, o dever de promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos, né, vinculados a esse mercado, tá? Com vistas de oferecer a maior eficiência para o Sistema Nacional de Seguros Privados e do Sistema Nacional de Capitalização. Então, não basta só fiscalizar, ela tem que incentivar as instituições a melhorarem, né? Que a gente está falando de melhora na prestação de serviço. Tá? Ela também precisa promover a estabilidade do mercado, tá? E assegurar a sua expansão e o funcionamento de todas essas instituições. O que acontece, gente? A expansão do mercado de seguro privado é muito importante, tá? Infelizmente no Brasil a gente não tem cultura do seguro. A gente tem uma cultura muito de que seguro é ruim, que seguro atrai coisa ruim. Tem uma ideia que, desculpa, assim, é de país de terceiro mundo mesmo. Quando você faz um estudo dos países de primeiro mundo, o nível de atenção que eles dão para essa questão de gestão de risco do patrimônio é muito grande. Então, uma das missões, das competências da SUSEP é tornar esse mercado de seguro mais estável, né, para que ele possa crescer, para que mais pessoas contratem produtos de seguro, que mais pessoas aumentem a proteção do seu patrimônio, beleza? Então, aqui a gente está falando de expansão, de crescimento do mercado de seguro, e isso só é possível se ele for um mercado estável, seguro, tá? Também uma competência fundamental da SUSEP, que está até vinculada com essa estabilidade no mercado, é zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram esse mercado. Tá? Então, o que é liquidez e solvência? Liquidez é garantir que essa galera tenha dinheiro para pagar caso seja necessário, né? Então, um exemplo lá que eu dei de Brumadinho. Se as seguradoras que atuavam ali não tivessem liquidez, não tivessem o dinheiro assim, de forma líquida para pagar quem tinha que ser pago, teria problema. Até por isso que elas têm que ter um resseguro, tem essa exigência da SUSEP. E a solvência é que essas empresas precisam estar saudáveis, né? Elas precisam ter assim, recursos em caixa para que, caso aconteça alguma coisa, ela consiga pagar as obrigações dela, consiga realmente fazer as indenizações devidas. Então, a SUSEP que controla a questão de liquidez, vê o dinheiro que tem em caixa dessas seguradoras, empresas de previdência e tudo mais, e se elas estão solventes, se elas estão saudáveis, se elas vão ter condição de honrar com os compromissos que estão assumindo. Afinal, seguro é coisa séria, né? Imagina, você faz o seguro e na hora de receber o dinheiro a seguradora faliu. Poxa, que coisa chata, né? SUSEP está aí para não deixar isso acontecer. E continuando aqui, né, indo para as últimas competências da SUSEP, a gente vai falar de disciplinar e acompanhar os investimentos dessas entidades, tá? Em especial os efetuados em bens garantidores de provisões técnicas. O que é isso? A seguradora ela precisa ter uma provisão técnica. Então, pensa aqui que esse daqui é o cofre da seguradora, tá? Então, uma parte desse cofre da seguradora ele precisaria ir para a provisão técnica. A provisão técnica ela tem o objetivo de garantir exatamente a liquidez e a solvência, né? De forma assim bem bruta, tá, gente? Que a gente viu na outra parte. Então, existem alguns investimentos, né, que a seguradora faz para melhorar e tudo mais. E uma parte desses investimentos ela coloca em bens garantidores, que podem ser imóveis, enfim, que são bens que garantem, né, que compõem essa provisão técnica. Tipo, ó, se tudo der ruim, eu vendo aqui o meu imóvel, reforço a minha provisão técnica e consigo cumprir os meus objetivos. Então, a SUSEP ela acompanha, né, o que as seguradoras estão fazendo com o recurso para ver se vai respeitar ali a provisão técnica, tá? A SUSEP ela também tem que cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP. Lembra quando a gente falou de Conselho Monetário Nacional, que ele manda e o Bacen vai lá e se vira para fazer? Aqui é a mesma coisa. O CNSP manda, a SUSEP tem que cumprir e se virar para fazer com que os outros cumpram, tá? E ela também promove serviços de secretaria
do CNSP. Então, assim, a SUSEP é a secretária do CNSP. CNSP, conselho, né? Conselho manda, conselho é o órgão normativo, é o maior órgão que tem. Então, o conselho mandou, a SUSEP se vira para fazer. Mais ou menos assim. Beleza, aqui a gente já viu tudo que tinha para ver de mais importante da SUSEP. A gente vai estudar agora um pouco sobre a Previc, tá? Previc é assunto novo, né? Se você estudou para a prova BB, que era para o concurso do Banco do Brasil, a gente não viu Previc de forma aprofundada, porque não ia cair na prova. Aqui já é uma exigência, então você precisa saber de uma maneira mais profunda. Beleza? Então vem comigo. A Previc, né, apesar de começar com esse P, a sigla dela significa Superintendência Nacional de Previdência Complementar, tá? Ela é uma entidade governamental com autonomia, tá? Também, né, em forma de autarquia, e ela é vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência. E aqui, meu amigo, aqui, minha amiga, se liga. O Ministério do Trabalho e Previdência, ele foi recriado em 28 de julho de 2021. Então, foi recriado há pouco tempo, tá? E tudo, né, que para ser cobrado algo numa certificação tem que ter pelo menos 6 meses dessa modificação. Então, o que significa isso? Se você for fazer a prova, aqui eu coloquei errado, tá, gente? Não é 2021, não, me perdoa, é 2022, tá? Se você for fazer essa prova antes de 28 de janeiro de 2022, tá? Que tá errado, de 2022, você vai falar que a Previc é vinculada ao Ministério da Economia, que é como ela era, tá? Se você for fazer sua prova depois de 28 de fevereiro de 2020, 28 de janeiro de 2022, você vai falar o que é de fato agora, que ela está vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Se você for fazer a prova antes de 28 de janeiro do ano que vem, você vai falar que ela está vinculada ao Ministério da Economia, que é a posição antiga. Se você for fazer a prova depois disso, você vai falar que ela está vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência, que é como está hoje. Bacana? Sempre lembre-se dessa janelinha de 6 meses para a questão das certificações, tá? Então, continuando. A Previc, ela é uma autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência e a finalidade dela é fiscalizar e supervisar as entidades fechadas de previdência complementar. Então, ela só cuida disso, de entidade fechada de previdência complementar. O que é uma entidade fechada de previdência complementar? Você deve conhecer como fundo de pensão. Tá? Por que é uma entidade fechada? Porque nem todo mundo pode entrar, tem regras, né? É um clubinho fechado, uma patotinha, né? Um clubinho fechado. As entidades fechadas geralmente estão vinculadas a empresas. Então, por exemplo, imagino que você já saiba que eu trabalho atualmente no Banco do Brasil. A previdência privada, né, fechada, o fundo de pensão do Banco do Brasil é a Previ, tá? É a Previ. Você não consegue colocar recurso lá se você não for funcionário do banco. Então, perceba, está fechada para os funcionários do banco. Tem, por exemplo, a Petros, que é da Petrobras. Você só pode colocar lá se você for funcionário da Petrobras. Está fechada aos funcionários da Petrobras. Então, entidade fechada de previdência complementar, isso é um grupinho fechado. Bacana. Vamos entender, tá, as competências da Previc, né? A gente estudou as competências da SUSEP. Vamos entender as competências da Previc e você vai ver que tudo é muito parecido, tá? Então vem comigo. Competências da Previc. Proceder à fiscalização das atividades das entidades fechadas de previdência complementar, tá? Óbvio, se a SUSEP fiscaliza a seguro, resseguro, captação e previdência aberta, a Previc vai cuidar do que compete a ela, que é a entidade, né? Entidade fechada, tá? Ela apura e julga infrações aplicando as penalidades cabíveis. Obviamente que ela faz isso dentro do mercado de previdência fechada, beleza? Ela também expede instruções e estabelece procedimentos para a aplicação das normas relativas à sua área de competência. Tudo de acordo com o CNPC, o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então aqui, ó, CNPC, ele manda na Previc e o CNSP manda na SUSEP. Pô, ficando tranquilo, né? Ficando fácil. Mas vamos ver aqui que tem mais coisa da Previc, tá?
A Previc ela também vai autorizar a constituição e o funcionamento das entidades fechadas de previdência complementar. Então, da mesma forma que o Bacen ele autoriza, banco, SUSEP autoriza, seguradora, a Previc vai autorizar as entidades fechadas de previdência complementar. Tá? A Previc ela também tem que harmonizar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar com as normas e políticas estabelecidas nesse segmento, tá? Então ela precisa olhar ali de forma muito próxima, tá? As atividades dessas entidades fechadas para ver se está de acordo com as normas e as políticas do segmento, tá? Ela também pode decretar a intervenção e liquidação extrajudicial dessas entidades, tá? Bem como nomear interventor ou liquidante. Aqui é um pouquinho mais complicado, você vai entender. O que acontece? Essas entidades fechadas, esses fundos de pensão, eles representam o interesse de vários trabalhadores. De vários trabalhadores. Tá? Isso aqui são pessoas. E tem, né, todo um controle de valor que tem ali dentro. Então não é incomum, tá? Não é incomum que se tenha problemas em fundos de pensão. Você pode pesquisar, termina essa aula, procura no Google, problemas em fundos de pensão. Então tiveram vários fundos de pensão que por má gestão ou por problemas, enfim, de corrupção, de utilização errada, que o dinheiro dessa galera, que o dinheiro dos trabalhadores minguou, não dava para pagar todo mundo, tá? Aí nesse caso, tá? O que a Previc ela faz? Ou ela vai e decreta uma intervenção e fala: olha, quem está gerenciando esse recurso não tá bom, vamos fazer a troca de quem está gerenciando esse recurso para isso ser resolvido. Ou em casos mais drásticos, quando nenhuma intervenção adianta, quando nenhuma intervenção dá jeito, ela pode fazer a liquidação extrajudicial, que é o que? Extinguir com o fundo de pensão, verificar o recurso que tem ali e repartir de maneira justa, né, entre os beneficiários, entre quem fez o investimento ali. Tá? A liquidação extrajudicial de uma entidade fechada é uma das piores coisas que podem acontecer. Tá? Então, primeiro, a Previc ela vai, se for necessário, nomear um interventor, né, que é alguém para intervir e tentar resolver um possível problema, uma possível falência do fundo, e caso não consiga, ela pode até instituir um liquidante, que é o cara que vai trabalhar na liquidação desse fundo e fazer o pagamento necessário aos beneficiários, a quem investiu nesse fundo. Beleza? E por fim, né, a Previc ela promove a mediação e a conciliação entre as entidades, né, fechadas de previdência complementar e os seus participantes, assistidos, patrocinadores ou instruidores e tudo mais. Tá? O que é participante, assistido, patrocinador, instruidor? Tá? A principal figura que você tem que entender aqui são os participantes e os patrocinadores. Tá? Porque o que acontece? Esses fundos de pensão são. Cada um tem uma regra, tá, gente? Você teria que ler o regulamento de cada um para ver como funciona de fato cada um, tá? Mas eu vou dar aqui um desenho que funciona, na maioria dos casos, muito parecido, utilizando até o próprio exemplo da Previ, né, que eu posso dar exemplo porque eu sou um participante da Previ. Então, o que acontece? Tem aqui a Previ. E Previ, gente, não confunda Previ com Previc, tá? Previ que é o que a gente está estudando. Previ é o meu fundo de pensão, tá? O fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. O que acontece? Tem lá a Previ. Eu tenho lá minha Previ. Então, todo mês aqui tá, aqui tô eu. Todo mês, um pedacinho do meu salário, ele vem para cá. Todo mês um pedacinho do meu salário, ele vem aqui para minha caixinha e ele vai crescendo para minha aposentadoria. E aqui a gente tem o bebê. O bebê, ele também coloca uma parte aqui. Então, o que acontece? Você concorda comigo que tem dinheiro meu entrando aqui e o banco também está colocando o dinheiro dele aqui para mim? Você percebe que tanto eu
quanto o Banco do Brasil tem interesse em saber como a Previva está sendo gerenciada, então o que, que acontece? O Conselho de Administração desses fundos de pensão tendem a ter membros que representam os participantes, que é a galera que coloca o dinheiro lá, e membros que representam os patrocinadores, no meu caso, o banco, tá? E você pode imaginar que de vez em quando dá problema, né? Porque às vezes, tipo, a galera que está aqui do lado dos funcionários vai querer que a empresa coloque mais dinheiro, às vezes a empresa vai querer colocar menos dinheiro. Então, costuma ter muito conflito, né? É muito mais fácil ter conflito numa entidade fechada de previdência complementar do que numa entidade aberta. Porque na entidade aberta, o banco está fornecendo um serviço e a pessoa está contratando. Aqui não, né? Aqui pode ter ali um conflito de interesses entre os participantes e os patrocinadores. Então a Previc ela precisa ali atuar e mediar e conciliar possíveis conflitos para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Bacana? Tranquilo, né? Então, para a gente fechar aqui, vamos entender então a grande diferença de SUSEP e Previc. A grande diferença de SUSEP e Previc está em um produto da SUSEP, né? Porque a SUSEP cuida de seguro, resseguro, capitalização, que tem nada a ver com a Previc. Só que a SUSEP ela cuida da EAPC, que é a Entidade Aberta de Previdência Complementar. E a Previc ela cuida da EFPC, que é a Entidade Fechada de Previdência Complementar. Então a diferença, né, entre o SUSEP e Previc está no quê? Nessa letrinha. Se for uma entidade aberta de previdência complementar, ou seja, qualquer um pode fazer, é um produto bancário, é um serviço bancário, não tem nenhum tipo de restrição para você entrar, você vai lá e compra, a gente vai estar falando de SUSEP, é a SUSEP que vai olhar. E, consequentemente, se é a SUSEP que vai olhar, quem é que vai fazer normativo? Quem é que vai regular? O CNSP. E se for uma entidade fechada, né, que você também pode, né, ver como fundo de pensão, a gente vai estar falando de Previc e, consequentemente, a gente vai estar falando de CNPC, tá? De forma bem tranquila. É isso que você precisa entender de SUSEP, é isso que você precisa entender de Previc, e é essa coisa boba que eu estou falando aqui para vocês, que é a diferença entre as duas, que cai muito em prova e que muita gente erra. Então, pelo amor de Deus, isso daqui vocês não podem errar. Isso daqui é questão dada para a gente garantir um pontinho. Beleza? Vamos ver se a gente entendeu o conteúdo mesmo? Vamos ver se a gente está afiado? Então vem comigo, vamos fazer aqui uma questãozinha, tá? Considere os produtos a seguir: crédito rural, seguro de carro, capitalização, fundo de pensão e previdência complementar aberta. São produtos fiscalizados pela SUSEP. Então, uma dica: sempre que você tiver essa questão que tem um monte de opção, né? E você vai marcando qual é certo e errado e depois que você vê as alternativas, tá? Depois, então, eu vou esquecer isso daqui agora, eu vou esquecer essas alternativas agora e eu vou ver se está certo ou errado. Então, vamos começar a ver aqui pelo item 1, tá? Crédito rural. Crédito rural não é um produto de seguro, né? Não é um produto de seguro privado. Então, é um produto de crédito, é um produto de banco, não é um produto de seguradora. Quem cuida disso é o Banco Central, não é a SUSEP. Então, tá errado. 2. Seguro de carro. Opa, seguro de carro, seguro de pessoa, seguro de residência são seguros. Seguros são fiscalizados pela SUSEP. Então, o 2 está correto. 3. Capitalização. A Telecena, né? O Orocap do Banco do Brasil, o PIC do Itaú. Capitalização é um produto, né, de poupança popular. Se é um produto de poupança popular, ele é um produto que é fiscalizado pela SUSEP. Tá? Fundo de pensão. Fundo de pensão é a nossa entidade fechada de previdência complementar. Entidade fechada de previdência complementar, quem toma conta é a Previc. Se é a Previc, não é a SUSEP. Então, a alternativa 4, né, o item 4 está errado. E o item 5, previdência complementar aberta. Opa!
EAPC. A EAPC é da SUSEP. Então, 2, 3 e 5. 2, 3 e 5, alternativa C. Vamos ver se a gente acertou. Alternativa C. 2, 3 e 5. Seguro de carro, capitalização e previdência complementar aberta. Beleza, gente? Conteúdo simples, um conteúdo prático, mas que muita gente erra, tá? Estudem bem as competências, é importante você saber. Não é importante você gravar tudo, porque é muito difícil, ficaria muito decoreba. Mas se você entender e jogar os links que eu dei aqui na aula para vocês, né? Para você linkar seguro, resseguro com o SUSEP, entidade fechada, com a Previc, eu tenho certeza que você vai mandar muito bem na prova. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.